Tipos de dados em Lua. Lua tem uma tipagem de dados fraca e dinâmica. Na verdade, em Lua, as variáveis não têm tipos definidos. O tipo de dados em Lua está nos valores dos dados. Uma tipagem de dado é algo comum em todas as linguagens de programação. Algumas delas, como Java e C, têm tipagem forte, isso é, o tipo de dado não pode ser alterado durante todo o código. Já linguagens como Python, por exemplo, têm tipagem fraca, que permite que o tipo de dado seja alterado. Na linguagem Lua temos alguns tipos principais ou mais usados que são: tipo string, texto, é uma sequência de caracteres, letras, símbolos, números que são colocados entre aspas, simples ou duplas. Tipo numérico, real ou inteiro. Em Lua, diferente de algumas linguagens de programação tais como PL, SQL ou JavaScript, possui apenas um tipo para números, tanto números reais quanto números inteiros. Asterisco tipo nulo, nil, é um tipo de dado que não tem valor, é usado em determinadas situações, que você verá durante esse curso. Asterisco tipo tabela é um tipo de dado que pode armazenar outros tipos de dados, servindo como um agrupamento, listas, tuplas, entre outras funções semelhantes a outras linguagens. O tipo tabela até mesmo podem armazenar outras tabelas infinitamente. Tipo função em Lua. Uma função também pode ser um tipo de dado. Uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Na aula de funções saberemos mais como isso funciona. Então vamos começar a aprender sobre tipos de dados em Lua. O primeiro tipo de dados que vamos aprender é o tipo string ou tipo texto, que representa uma sequência de caracteres colocados entre aspas. Primeiro criamos uma variável colocando a palavra local na frente, para dizer que essa é uma variável local. Depois colocamos o nome da nossa variável, no caso vamos por o nome paçoca. Damos espaço e colocamos sinal de igual, que em Lua igual é uma atribuição a alguma coisa. Em seguida abrimos as aspas e colocamos a sequência de caracteres que a gente quer que seja a nossa variável. No caso colocaremos paçoca e a máquina reconhece isso como uma sequência de caracteres. O significado abstrato da palavra paçoca ou a sua semiótica, sua interpretação é dada apenas para o ser humano. Dessa forma criamos de uma maneira bem simples um tipo de dado string. Então agora você já conhece o que é uma variável. String é qualquer texto entre aspas atribuído a uma variável, seja ela local ou global. Agora vamos aprender a criar um tipo de dado numérico. Esse tipo de dado são números e não precisam de estar entre aspas. Então vamos criar nossa variável, colocaremos a palavra local para informar que essa variável é do tipo local, em que seguida iremos dar o nome para nossa variável e colocaremos um valor 10 para ela. Isso quer dizer que nossa variável tem o tipo de dado numérico de valor 10. Em Lua podemos colocar qualquer valor numérico em uma variável e não precisamos declarar qual é o tipo de dado que essa variável terá. Então se quisermos criar uma nova variável de valor 20 podemos criar sem problemas. Até mesmo podemos criar expressões matemáticas complexas, por exemplo podemos criar uma expressão numérica. Além disso podemos usar também números reais colocando pontos. Lembre-se de usar pontos e não vírgulas. A diferença entre o tipo string textos e numéricos é que o tipo numéricos são usados para cálculos aritméticos enquanto o tipo string não tem essa finalidade. Agora você já conhece o tipo numérico e para que esse tipo de dado serve. Vamos aprender agora o tipo nulo, ou nil. Esse tipo de dado é criado quando precisamos de uma variável que exista, mas está vazia, ainda não tem nenhuma informação dentro dessa variável. Para fazer isso basta digitar a palavra local na frente, o nome da sua variável, o sinal de igual. Em seguida colocamos a palavra reserva nil. Vamos agora aprender a usar o tipo de dado chamado tabela ou table. Tabelas em Lua são uma estrutura de coleções de dados e variáveis. Você deve colocar sua variável entre chaves. As chaves em Lua representam uma tabela e dentro dessas chaves você coloca uma coletânea de dados e valores. Agora não falaremos sobre tabelas, teremos uma aula específica para falar sobre tabelas. Por fim temos a variável função. Em Lua é uma das poucas linguagens que funções podem ser um tipo de dado. Uma função é um bloco de código que é executado assim que for chamado. Veremos mais sobre funções em uma aula sobre funções mais para frente. Com isso você agora aprendeu alguns tipos de dados em Lua e para que eles servem. Lua é uma linguagem que não tem tipos de dados como as outras linguagens, mas é importante ter esse conhecimento e ver a facilidade que é a linguagem Lua. Até a próxima aula.